E aí, moçada, tudo certo? Professor Digão aqui. A gente vai começar a resolver agora as questões da prova da ACAF de verão de 2024. E essa primeira questão, a questão de número 29, é uma questão bem teórica, saca? É uma questão que trata sobre alguns assuntos diferentes da física, onde a gente vai precisar lembrar das propriedades, a parte teórica desses assuntos. Vamos dar uma lidinha aqui no enunciado dessa questão. A biofísica é uma ciência interdisciplinar, pois trabalha com a biologia e com a física. Busca, pelos conhecimentos físicos, soluções para os problemas nos sistemas biológicos. O biofísico atua desde a medicina, passando pela nutrição, fisioterapia até terapias ocupacionais. Tenta compreender a relação entre energia, matéria, tempo e espaço nas interações biológicas. Fazendo uma relação entre os conceitos físicos aplicados nos sistemas biológicos, é para a gente julgar o que é verdadeiro. O item A dessa questão diz que a radiação ultravioleta pode ser classificada como VA, B e C, sendo as duas primeiras nocivas à saúde devido à energia associada aos seus fótons. Quanto à energia presente nos fótons da radiação ultravioleta, pode-se afirmar que a energia presente nos fótons que ela é maior do que a energia presente nos fótons de raio-x. Então, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte: a energia de uma onda, ela depende basicamente da sua frequência. Isso é o que a gente precisa lembrar. Eu não sei se você lembra lá de uma tabelinha que a gente vê em ondulatória, chamada de espectro eletromagnético, que pode ordenar as diferentes ondas eletromagnéticas. Por exemplo, de maneira crescente de frequência, as três radiações que possuem maior frequência são as radiações ultravioletas, que a gente está discutindo, a radiação X e a radiação X e a radiação gama. Só que a radiação ultravioleta não é aquela que tem maior frequência e, portanto, maior energia que essas outras duas que eu citei. A frequência da radiação gama é maior do que a frequência da radiação X, que é, por sua vez, maior do que a frequência da radiação ultravioleta. Então, se a frequência da radiação X é maior do que a frequência da radiação ultravioleta, a energia dos fótons das ondas de raio-x é que é maior do que a energia das ondas ultravioletas. E veja que o item A está dizendo justamente o contrário, que os fótons, as ondas do ultravioleta, é que tem uma energia maior, e na realidade não tem. O item B dessa questão. O impulso nervoso entre neurônios deve-se à diferença de potencial na membrana neural. Essa diferença deve ser nula para que ocorra a descarga elétrica. Esse item até meio que se contradiz naquilo que ele mesmo se propõe a fazer. O impulso nervoso se deve à diferença de potencial. Se a diferença de potencial for nula, logo não vai ter impulso nervoso. Até porque, lá dos estudos de eletricidade, só tem corrente elétrica entre dois pontos se houver diferença de potencial, se houver uma certa quantidade de volts. Se a diferença de potencial for nula, isso significa que a corrente elétrica vai ser zero também, e não que vai ter corrente elétrica, como se sugere o item B. Vamos baixar um pouquinho agora para a gente dar uma olhadinha no item C. Quando uma pessoa segura um objeto na mão e levanta-o, dobrando o antebraço, tem-se o antebraço agindo como uma alavanca interpotente. Já deixei prontinho ali uma figura que mostra o antebraço segurando essa bola. Essa bola fará uma força que dificultará a realização dessa tarefa, né, que é o ato de segurar essa bola. Então vai ter aqui uma força resistente que dificulta o seu movimento de subida. E vejam, o bíceps aqui, ó, esse músculo ele faz uma força para cima, que é a chamada força potente. É a força que é feita com o propósito de se realizar essa tarefa. E esse antebraço ele vai ficar girando justamente ao redor daqui, ó. Esse vai ser o polo bem ali no cotovelo, o ponto em torno do qual o antebraço tende a girar. Então, como essa força aqui, ó, a força potente está entre a força resistente e o polo,
Essa alavanca é chamada de alavanca interpotente. Ok para esse item C. A gente já tem o item correto, só para aproveitar um pouquinho melhor a questão, vamos ver o que o item D tem de errado. O suor é composto principalmente de água e tem como função regular a temperatura corporal. A água, por ter um alto calor específico, impede o resfriamento do corpo humano, evitando a perda de calor para o ambiente externo. É exatamente o contrário. Realmente, a água, dentre as demais substâncias, é aquela que tem um dos maiores calores específicos. No estado líquido, o calor específico da água vale 1. Pode olhar assim e falar, pô, mas não é um número muito grande, né? Realmente, o 1 não é um número expressivo. Mas a maioria esmagadora das outras substâncias tem um calor específico bem menor do que o da água. Mas o que tem de errado no item D? Quando a gente secreta suor, o suor é secretado na fase líquida e ele vai começar a passar para a fase gasosa. E quando uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso, ele absorve calor do meio num processo que a gente chama de endotérmico. Eu tinha falado exotérmico. Endotérmico. O endotérmico é aquele processo em que a substância, quando passa do estado líquido para o estado gasoso, ela rouba calor do nosso corpo, o suor no caso, evitando que a nossa temperatura ela suba demais. Então, a secreção de suor é uma importante forma de se termorregular a nossa temperatura. A gente literalmente sua para não morrer de febre. Então, evitando a perda de calor é exatamente o contrário. Ela ajuda a água, ao evaporar, a levar o calor em excesso do nosso corpo para o ambiente externo. Beleza? Vamos para a próxima questão aí, meu. Muito bem. Nessa questão de número 30, nós temos a seguinte situação. Uma notícia. Seda de aranha produzida por bicho da seda é 6 vezes mais forte que material à prova de balas. Cientistas criaram bichos da seda geneticamente modificados para que eles produzam seda de aranha, que os aracnídeos usam para fazer suas teias. O resultado foi impressionante. As fibras são 6 vezes mais resistentes do que o Kevlar, o material usado em coletes à prova de bala, apresentando uma resistência à tração de 1.299 megapascal e uma tenacidade, essa informação que a gente vai usar, de 319 megajoules por metro cúbico. A reportagem acima observa a citação de uma grandeza física chamada de tenacidade, encontrada nas fibras das aranhas. A unidade de tenacidade, o megajoule por metro cúbico, também pode ser expressa em unidades das grandezas fundamentais, como comprimento, tempo e massa. Assinale a alternativa abaixo que expressa corretamente a unidade equivalente à tenacidade no sistema internacional. Bom, primeiro vamos entender aqui o seguinte. Esse M que está aparecendo aqui, ó, é um submúltiplo da unidade chamado... submúltiplo não, é um múltiplo da unidade chamado de mega e ele está aqui apenas para representar um número. O mega nada mais é do que 1 milhão, que aqui a gente vai representar na forma de notação científica como 10 na sexta. Então, megajoule por metro cúbico nada mais é do que 1 milhão de joules por metro cúbico, 10 na sexta joules por metro cúbico. Se 10 na sexta é um número, a gente não vai se preocupar com ele. Vocês podem perceber que todas as opções do problema estão indicando a unidade de tenacidade em função do quilograma, do metro e do segundo. Aqui, nessa unidade de tenacidade, vejam, a gente até tem o metro, aqui no caso elevado ao cubo. Só que o joule ele precisa ser substituído por unidades em que apareça apenas o quilograma, o metro e o segundo. Como é que eu vou saber se o joule equivale a quilograma vezes metro vezes segundo? Como que eu vou fazer isso? Veja, o joule é uma forma de energia. Então, eu vou procurar uma fórmula aqui para energia bastante famosa, que é a energia potencial gravitacional, que é calculada assim, ó, massa vezes gravidade vezes altura. A energia potencial gravitacional ela é expressa em joule. A massa é expressa em quilograma. A gravidade é expressa, a aceleração da gravidade, né, em metros por segundo ao quadrado.
e a altura é expressa em metro. Então, vejam que se eu fizer aqui o metro vezes o metro, vai dar quilograma, vezes metro quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Percebam, eu escrevi o joule em função das unidades básicas, como o problema está pedindo. Então, aqui em cima, ó, na unidade de tenacidade, onde tem o joule, eu vou colocar quilograma vezes metro quadrado sobre segundo ao quadrado, e aí eu vou dividir pelo metro cúbico, que está ali desde o início da conta. Nós estamos aqui diante de uma divisão de duas frações, então a gente copia a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vejam que aqui a gente pode simplificar o metro quadrado com o cubo do metro. Isso aqui vai resultar em justamente metro, né? Quando você tem metro ao quadrado em cima, metro ao cubo embaixo, você faz essa simplificação e sobra apenas o metro, vezes o segundo ao quadrado. Escrevendo essa equação de maneira linear, colocando todos na mesma linha, eu vou escrever quilograma, o metro que está na parte de baixo da fração vai passar para cima, como metro na menos 1. Segundo que está na parte de baixo da fração vai passar para cima, como segundo na menos 2. Aqui está. Essa é a resposta correta para essa questão. Então, a grande sacada dessa questão está em você substituir o joule pelas unidades básicas, como o problema está pedindo. Gente, isso aqui é bastante importante, porque a cada ano que passa vem sendo cobrado cada vez mais nos diferentes vestibulares aqui, principalmente no sul do Brasil, que é onde eu acompanho, essa questão das unidades de medida. Beleza? Vamos para a próxima aí. Muito bem, meus caros, a gente vai começar agora a resolver a questão de número 31, que é uma questão sobre um assunto muito recorrente e importante em vestibulares dentro da ótica, que é sobre as anomalias, aqui nesse problema chamado de ametropias da visão. Vem comigo. Chamada de ciência do olho, a oftalmologia é uma área da medicina que tem evoluído muito nas últimas décadas. A solução de várias ametropias passa pelo conhecimento de alguns conceitos físicos, mais especificamente na área da ótica. Sobre os conceitos físicos da ótica e as ametropias, as anomalias, os defeitos da visão e suas correções, é correto afirmar que o item A diz que como o índice de refração da córnea, que é 1,38, é maior que o do ar, que vale 1, um raio luminoso, ao penetrar obliquamente da córnea, vindo do ar, tende a diminuir a sua velocidade e se afastar da normal. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Quando a luz ela passa da córnea para o ar, ela vai passar de um meio onde o índice de refração é maior para um meio onde o índice de refração é menor. Ela vai passar do meio mais refringente para um meio menos refringente. Quando isso acontece, realmente a trajetória da luz ela se afasta da normal. Então, eu já deixei aqui feito um desenho bastante simples, uma superfície só para representar essa separação aqui entre a córnea, que é o meio de cima, e o ar, que é o meio de baixo, e o raio de luz incidindo obliquamente como o problema instrui. Então, se eu traçar aqui a minha linha normal, que sempre tem que ser traçada de maneira perpendicular à superfície de separação, de tal maneira a formar um ângulo de 90 graus com ela, realmente a luz, quando passar da córnea para o ar, ela vai se afastar da normal. Só que o que está errado nesse item A é o que o problema diz que acontece com a velocidade da luz. Veja só, se a luz ela vai passar para o ar, que é o meio portador de menor índice de refração, se você lembrar da forma do índice de refração absoluto, índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Logo, se a luz vai passar para o ar, onde o índice de refração é menor, a velocidade da luz ela vai aumentar. E o item A diz que tende a diminuir a sua velocidade, na verdade vai aumentar. Vamos dar uma olhadinha aqui no item B.
A capacidade que uma lente esférica tem de convergir ou divergir os raios de luz pode ser determinada pela convergência da lente, que tem como unidade o metro na menos 1 no sistema internacional. Matematicamente falando, a vergência ela é entendida como sendo o inverso da distância focal. Conceitualmente falando, a vergência ela mede o poder da lente convergente em aproximar os raios luminosos ou nas lentes divergentes em espalhá-los. Matematicamente, se a gente for avaliar essa equação, veja que a vergência é o inverso da distância focal. Ora, a unidade oficial para a distância focal é o metro. Então, a unidade da vergência seria o 1 sobre metro, que é a mesma coisa que o metro na menos 1, que a gente costuma chamar na física de dioptria. Mas, aquilo que o item B está dizendo, que a unidade no sistema internacional é o metro na menos 1, está certo. Agora, vamos aproveitar um pouquinho melhor essa questão e ver por que os outros itens estão errados. Vem comigo. Anormalidades nos músculos ciliares levam a dificuldade na acomodação visual para o ponto próximo, provocando uma metropia chamada de miopia. Não é isso. Essa dificuldade da musculatura ciliar, que são os músculos que ficam ao redor do cristalino, em se contrair e ajustar a distância focal para coisas que estão perto, é aquilo que a gente chama de presbiopia. A presbiopia, chamada também popularmente de vista cansada, é aquela anomalia da visão que acomete pessoas geralmente de idade mais avançada, onde os músculos perdem um pouco o poder de concentração, a musculatura ciliar perde o poder de contração, perdão, para ajustar a distância focal e a pessoa não consegue enxergar coisas que estão próximas a ela. O errado do item C é que o defeito não se chama miopia, sim presbiopia. E o item D? A metropia das células fotorreceptoras chamadas cones, presentes na retina, é conhecida como daltonismo, cuja dificuldade pode ser na percepção da cor vermelha, cujo comprimento de onda é o menor do espectro visível. Bom, no espectro visível, que são aquelas 7 cores que a gente já conhece, podem ser ordenadas da seguinte forma, que são as cores do arco-íris, né? A luz vermelha, a cor vermelha, aí nós temos depois o laranja, o amarelo, o verde, o azul, deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui, o anil e o violeta. Essas cores, elas foram ordenadas de maneira crescente de frequência. Ou seja, a luz violeta é a que tem a maior frequência, a luz vermelha é a que tem a menor frequência. Se a luz vermelha é a que tem menor frequência, como frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, a luz vermelha é a que tem o maior comprimento de onda e não o menor, por isso que o item D ele está errado. Firmeza? Vamos para a próxima questão então. Muito bem, meus caros, essa questão de número 32, certamente é a questão mais difícil dessa prova, que é uma questão que envolve montagem de circuitos elétricos de duas maneiras diferentes. A gente vai dar uma olhadinha nessa questão agora. O professor de física propôs aos seus alunos a construção de um simples circuito elétrico. Para tanto, forneceu-lhes duas baterias, sendo suas forças eletromotrizes respectivamente iguais a 3 e 2 volts, e cada uma com resistência interna de 0,5 ohms. Essas baterias, em série, deveriam ser associadas a três resistores R1, R2 e R3, sendo que R1 e R2 tinham que ficar em paralelo e R3 em série. Inicialmente, um aluno, sem querer, ligou a bateria B de maneira invertida, causando uma diminuição na corrente no circuito. Em seguida, após ser corrigido, ele colocou essas baterias ligadas de maneira correta. Assinale a alternativa que representa a correta e, respectivamente, a tensão nos terminais da bateria B, quando ligada na situação incorreta, que é a situação inicial,
e a potência dissipada na bateria A quando ligada na situação final. Eu já montei esses circuitos elétricos quando a bateria A e a bateria B estão ligadas de maneira incorreta e depois na correta. Então, o que deveria acontecer? As baterias A e B inicialmente deveriam ser ligadas em série, só que o aluno, sem querer, inverteu a posição da bateria B. Se as baterias A e B deveriam estar ligadas em série, o polo negativo de uma deveria ter sido conectado ao polo positivo da outra. Só que, como o problema disse, o estudante inverteu a bateria B e aí o polo positivo da bateria B ficou conectado ao polo negativo da bateria A. Vale lembrar que o risquinho maior aqui representa o polo positivo da bateria A e o polo positivo da bateria B. Como a bateria B tem o seu polo positivo conectado ao positivo da bateria A, uma vai funcionar como gerador e a outra vai funcionar como receptor. Como a bateria A tem mais volts, ela tem 3 volts, ela vai funcionar como gerador de eletricidade, e a bateria B, por ter menos volts, vai funcionar como receptor. As duas deveriam ter sido ligadas em série e as duas deveriam funcionar como geradores de eletricidade, mas isso só foi conseguido na situação final, depois da correção. Então, o problema quer que você determine quanto que vale a tensão nos terminais da bateria B na situação inicial. Então, a bateria B, como ela vai funcionar como um receptor de eletricidade, a tensão nos terminais de um receptor é dado por essa expressão. U é igual a E mais R vezes I. O E representa a força contra-eletromotriz desta bateria B, que está atuando como receptor, e que vale 2. O R é a resistência interna, foi fornecida pelo problema, e vale 0,5. E o I representa a corrente elétrica no circuito, que a gente vai descobrir. Essa é uma informação que a gente não tem. Vamos começar então calculando a corrente nesse circuito. Quando a gente tem um circuito formado por gerador, receptor e resistor, a corrente elétrica é calculada assim, ó. A força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz, tudo isso dividido pela soma das resistências elétricas. A força eletromotriz são os volts da bateria, do gerador, que vale 3 volts. Força contra-eletromotriz, representada pelo E', são os volts do receptor. A bateria B, que nesse circuito está funcionando como receptor, e que vale 2 volts. Agora, eu só posso somar as resistências elétricas se todos os dispositivos estiverem conectados em série. E vocês podem perceber que estes dois resistores aqui, eles estão conectados em paralelo. Então, eles vão produzir uma resistência equivalente chamada de R', que eu vou descobrir inicialmente quanto vale. Como esses dois resistores estão ligados em paralelo, resistência equivalente de resistores em paralelo, quando tem dois, pode ser calculado fazendo-se o produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. A resistência 1 vale 6, a resistência 2 vale 3, dividido por 6 mais 3, vai dar 18 aqui em cima, 9 aqui embaixo, isso vai dar 2 ohms. Esta é a resistência destes dois, que estão ligados em paralelo. Agora, como eu tenho a resistência de todo mundo, eu posso calcular o valor da corrente elétrica. 0,5 da resistência interna da bateria A, 0,5 da bateria B, 2 ali da resistência equivalente daqueles dois que estão conectados em paralelo, mais a resistência do R3, que vale 1. A gente vai ter 1 aqui em cima, 2 mais 1 mais 0,5 vai dar 4, e isso vai dar 0,25 amperes.
essa era a corrente que estava me faltando para eu colocar aqui, ó. 2 mais 0,5 vezes 0,25. 0,5 vezes 0,25 dá 0,125. E isso vai dar uma tensão de 2,125 volts. Esse é o valor exato. Então, a gente já pode aqui ignorar o item A, o item B. Agora, a gente vai passar para outra situação, que é o caso da bateria B estar conectada corretamente com a bateria A, com o polo negativo da bateria A sendo colocado o polo positivo da bateria A conectado em série com o polo negativo da bateria B. O que o problema quer mesmo? Ele quer que você determine quanto que vale a potência dissipada na bateria A. Moçada, potência dissipada é calculada assim, ó. É a corrente elétrica ao quadrado multiplicado pela resistência interna. A corrente elétrica eu não tenho, eu vou calcular agora. Só que agora, como a bateria B ela está colocada de maneira correta, ela também vai funcionar como gerador. Aí, a corrente elétrica ela vai ser calculada de uma maneira um pouco diferente. Você vai pegar e vai somar as forças eletromotrizes das duas e vai dividir pela soma das resistências elétricas. 0,5 da bateria A, 0,5 da bateria B, mais essa aqui, resistência equivalente destes dois que estão ligados em paralelo, a gente já havia determinado, e vale 2 ohms, mais a resistência do R3, que vale 1. 5, dividido isso aqui tudo por 4, vai dar 1,25 amperes. Essa é a corrente que passa no circuito, é a corrente que vai passar na bateria A. Vou colocar aqui 1,25, vou elevar ao quadrado e vou multiplicar pela resistência interna da bateria A, que vale 0,5. 1,25 ao quadrado dá 1,56. Eu multiplico por 0,5, isso aqui vai dar um valor próximo de 0,78 watts, que é a unidade usada para se expressar a potência elétrica. Por isso que a gente vai ficar com a letra C dessa questão. Firmeza? Vamos que vamos. Nessa questão de número 33, a gente tem uma questão sobre acústica, que é uma questão bem teórica, que fala bastante sobre os conceitos daquilo que a gente discute nessa parte da física destinada ao estudo do som. A audição humana é um dos sentidos que nos une ao mundo exterior. O ouvido humano é constituído de 3 partes. A percepção do som no ouvido médio e interno está associado às qualidades fisiológicas do som. Vejam que eu cortei uns pedaços ali da leitura no enunciado, por não ser tão importante assim. Vamos direto à análise dos itens. O item A diz que a intensidade sonora é uma grandeza chamada de adimensional e sua unidade no sistema internacional é de watts por metro quadrado. Essa é uma questão bem fácil de ser derrubada, porque se ela é adimensional, ela não tem unidade de medida. E como que logo a seguir o problema diz que a unidade é o watts por metro quadrado? Não tem sentido. Fala primeiro que é adimensional, que não tem unidade, e logo a seguir diz que a unidade é watts por metro quadrado. Decida-se, né, CAF? Ou é sem unidade, ou é com unidade. E é com unidade, sim, a unidade para a intensidade é o watts por metro quadrado. O que está errado no item A é essa inconsistência de dizer primeiro que não tem unidade, depois indica qual é a unidade de medida. O item B. O som é classificado como baixo quando apresenta um pequeno período de oscilação. Um som ele é considerado como baixo quando a frequência dele é pequena. E como frequência é inversamente proporcional ao período, se a frequência ela é pequena, o período ele é grande e não pequeno, como sugere o item B. O item C. O efeito Doppler é percebido devido à posição instantânea entre o observador e a fonte sonora. Efeito Doppler não é isso. A definição é: o efeito Doppler é uma alteração na frequência percebida por um observador quando a fonte emissora de som
está se aproximando ou se afastando desse observador. Você já deve ter percebido uma ambulância com a sirene ligada se aproximando de você na rua. Na aproximação, parece que o som vai ficando cada vez mais agudo, no afastamento, o som vai ficando mais grave. Então, a definição para o efeito Doppler no item C não é aquela que a gente entende na física. E o item D? O timbre sonoro é uma das qualidades fisiológicas do som e não está associado à frequência nem à amplitude da onda sonora, mas sim ao formato da onda. Primeiro, por exclusão, a gente vai ficar com esse item. Segundo, porque ele está certo. O timbre sonoro está relacionado com o formato da onda sonora. Ele não nos permite classificar o som, e sim é uma qualidade que nos permite distinguir sons emitidos por fontes distintas. Aqui ao lado, à esquerda do seu vídeo, a gente tem mais ou menos o formato da nota Lá, fundamental de 440 Hz, de um diapasão, que é um instrumento de afinação. E aqui ao lado a gente tem a mesma nota Lá, 440 Hz, emitida por um instrumento de sopro chamado de clarinete. Esse é mais ou menos o formato que é fornecido por um equipamento chamado de osciloscópio. Vejam que o formato das duas ondas é diferente, mesmo a nota musical sendo igual. Então, você pode nunca ter ouvido o som de um clarinete, um som de um diapasão, mas se esses dois instrumentos forem emitir seu som, você vai conseguir identificar que são sons emitidos por fontes diferentes, justamente por causa do formato da onda sonora, justamente por conta do timbre. Beleza? Muito bem, meus caros. Nessa questão de número 34, a gente tem uma questão de ondulatória, onde a gente tem a definição de algumas coisas bastante importantes. Veja só. A cada dia o avanço da tecnologia tem trazido uma maior praticidade na vida das pessoas. Um dos fatores que faz com que a ciência continue com esse avanço é o estudo das ondas e seus fenômenos. Sobre o estudo da ondulatória, analise as sentenças. Primeiro deles, no vácuo, o período da microonda é menor que o do raio-x. Eu já deixei prontinho aqui para nós, para a gente analisar aquilo que a gente chama de espectro eletromagnético, que é uma tabela que mostra as diferentes ondas eletromagnéticas. Vejam, da esquerda para a direita do seu vídeo, essas ondas elas foram ordenadas de maneira crescente de frequência. O micro-onda está aqui, ó, nessa faixa que eu estou destacando. A frequência dele está ali por volta de 10 na oitava até 10 na 12 Hz. Ao passo que o raio-x, que é a outra onda que está sendo comparada, ela está aqui, ó. A frequência dela está em torno de 10 na 18 Hz. Percebam que a frequência do micro-ondas é menor do que do raio-x. Quem tem menor frequência, lembra da relação entre o período, né? Quem tem menor frequência, a frequência por ser inversamente proporcional ao período, produz um período maior. E o que o item 1 dessa questão está dizendo é que o período é menor. Está errado o item 1 por esse motivo. O item 2. O fenômeno da polarização só acontece nas ondas eletromagnéticas, pois são ondas transversais. Errado por que motivo? O fenômeno da polarização acontece com qualquer onda transversal, e as ondas eletromagnéticas não são as únicas ondas transversais. As ondas que são geradas ao longo de uma corda posta a vibrar também é uma onda transversal. O item 3. A onda de calor é uma onda transversal. Onda de calor, minha gente, é aquilo que a gente chama de radiação infravermelha. E a radiação infravermelha é uma onda eletromagnética. Como todas as ondas eletromagnéticas são transversais, o infravermelho, que é a onda de calor, é uma onda transversal. Ok para o item 3. O item 4. O reforço sonoro é um caso de reflexão de ondas. O reforço, junto com o eco e a reverberação, são fenômenos de reflexão do som. O eco, todo mundo sabe, é aquela sucessiva repetição de ondas sonoras.
A reverberação e o reforço são situações em que o som ou ele parece um pouco mais forte ou ele parece um som um pouco mais alongado do que o normal. O fato é que reverberação, eco e reforço são fenômenos de reflexão de ondas sonoras. E como o som é uma onda, é reflexão de ondas. Ok para esse item 4. O item 5. As ondas estacionárias ocorrem devido a dois fenômenos ondulatórios simultâneos, interferência e difração. Eu já deixei aqui separado aqui ao lado nessa figura uma corda posta a vibrar, que é o mesmo caso das cordas que vibram no corpo de um violão. Quando a corda é dedilhada, uma onda ela é produzida e quando ela bate nas pontas, ela é refletida. Ela sofre reflexão e não difração. Aí a onda que vai encontra a onda refletida que volta, elas se juntam, produzindo o fenômeno da interferência. O que está errado no item 5 é falar que é difração, na verdade é reflexão. Por isso que a gente tem apenas duas sentenças verdadeiras para essa questão. Firmeza? Muito bem, meus caros. Essa última questão de número 35, olha, eu dei uma suadinha aqui, viu? É uma questão bem trabalhosa. Vamos dar uma olhadinha nela. Ela mescla aqui termologia com eletricidade, um assunto bastante recorrente. Um engolidor é um equipamento utilizado para aquecer líquidos, popularmente conhecido como rabo quente, que utiliza do efeito Joule criado por um resistor, percorrido por uma corrente elétrica. Um rabo quente ele tem uma potência de 750 watts e ele opera numa tensão de 220 volts. E é utilizado para aquecer 1 litro de água. 1 litro de água é a mesma coisa que 1 quilo, que é a mesma coisa que 1000 gramas. Da temperatura inicial de 25 graus Celsius ao nível do mar, até atingir o ponto de ebulição sem iniciar a fervura. A gente sabe que o ponto de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus. Erroneamente foi utilizado em uma cidade de tensão 110, gerando uma alteração no tempo de aquecimento. Para solucionar o problema, foi alterado o resistor original por um outro, com as mesmas características, só diferenciando o seu comprimento. Determine, respectivamente, a mudança que aconteceu no tempo de aquecimento da água com o resistor original e a alteração necessária no comprimento do segundo resistor utilizado em relação ao original. Então, o fato é que ele usava o rabo quente na tensão de 220 e depois ligou na tensão errada. Vai ter uma alteração no tempo e a gente precisa descobrir qual é. Primeiro vamos calcular o tempo que leva para atingir essa temperatura de 100 graus quando ele foi ligado na tensão correta. Potência, de uma forma geral, é a quantidade de calor dividida pelo intervalo de tempo. A quantidade de calor que foi fornecida à água para aquecê-la é o calor sensível, dado pela fórmula do Quimacete. Só não vamos confundir o ΔT maiúsculo com o ΔT minúsculo. ΔT maiúsculo representa a variação de temperatura, ΔT minúsculo, intervalo de tempo. A potência em questão de 750 watts, a massa são 1000 gramas, o Czinho é o calor específico que foi fornecido no formulário da CAF e vale 4 joules por grama grau Celsius, vou colocar aqui 4, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, que vale 75. Isso tudo eu vou dividir pelo tempo. Vai lembrar que esse 75, a variação de temperatura, é a diferença entre a temperatura final de 100 e a temperatura inicial de 25. Então, a gente vai ter aqui que o tempo vai ser igual a... Eu vou trocar o tempo de lugar com 750 e vou fazer o 750 que está lá em cima desce e o tempo que está embaixo sobe. O tempo vai ser igual. Eu vou fazer aqui a multiplicação do 75 pelo 1000, o que vai dar 75.000, vezes o 4. Tudo isso dividido por 750. Agora fica mais fácil fazer a divisão entre 75.000 e 750 vai dar 100, vezes o 4 que ficou ali do ladinho, 400 segundos.
Esse é o tempo quando ele for ligado na tensão correta. Só que quando ele é ligado na tensão de 110 volts, 110 volts, o que vai acontecer? Vai alterar a potência dele. E a potência não vai reduzir na mesma proporção que a tensão reduziu. A potência, quando o aparelho é ligado na tensão errada, para avaliar qual vai ser a nova potência dele, você tem que olhar para a fórmula do PUR. E a potência, como ela varia com o quadrado da tensão, se a tensão reduziu de 220 para 110, a potência vai reduzir, mas não na mesma proporção. De 220 para 110, a tensão reduziu 2 vezes. Essas 2 vezes elevadas ao quadrado vai dar 4. Isso significa que a nova potência, que eu vou chamar de P2 aqui, vai ser 4 vezes menor do que a antiga. Vai ser o 750 dividido por 4. Então, pensa comigo. Se a potência ela vai reduzir 4 vezes, isso significa, se você olhar para a fórmula da potência igual a quantidade de calor dividida pelo tempo, se a potência vai diminuir 4 vezes, o tempo vai aumentar na mesma proporção. Se você reduz a potência, você está diminuindo a quantidade de energia que vai ser fornecida à água. Se você diminui a quantidade de energia, você prolonga o tempo que a água leva para atingir aquela temperatura de 100 graus Celsius. Se o tempo vai aumentar em 4 vezes, o tempo vai ficar 4 vezes maior do que o antigo. Ora, 4 vezes maior do que os 400 segundos vai dar 1.600. Esse é o tempo que o rabo quente leva para fazer a mesma coisa que aquele quando foi ligado na tensão correta. Veja aqui que a diferença de tempo vai ser de 1.200 segundos. Se você transformar isso aqui para minuto, dividindo por 60, você vai aumentar o tempo em 20 minutos. Ok. Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte é: o resistor ele precisa ser trocado por um outro de comprimento diferente. Qual deve ser o novo comprimento do resistor se comparado com o antigo para que ele desenvolva a mesma potência? Então, a potência na segunda situação vai ter que ser igual à potência na primeira. Bom, a potência na segunda situação pode ser escrita como a fórmula do PUR, como eu já tinha mencionado, tensão ao quadrado dividido pela resistência. A potência na primeira situação, tensão ao quadrado dividido pela resistência da primeira. A tensão na segunda situação é de 110 volts, lembra que ele foi ligado na tensão errada, dividido pela resistência. A tensão na primeira é 220, você eleva ao quadrado e divide pela resistência. 110 ao quadrado dá 12.100. Divide pela resistência. 220 ao quadrado dá 48.400. Divide pela resistência. Se você simplificar isso aqui, vai dar 4 e 1, o que significa, se você fizer a multiplicação cruzada, 4 vezes a resistência final vai ser igual à resistência inicial. A resistência final vai ser 1/4 da resistência inicial. Aí o que acontece? Como que a gente pode aferir qual vai ser o novo comprimento? Olhando para a fórmula da segunda lei de Ohm. Resistência é igual a ρL dividido por A. Como a nova resistência. Esse ρ que aparece aqui, é a resistividade, o L é o comprimento e o A representa a área de secção transversal. Então, a resistência do segundo resistor pode ser escrita como ρ2 vezes o comprimento do segundo sobre a área do segundo, igual resistência do primeiro é a resistividade do primeiro, o comprimento do primeiro dividido pelo 4, que está ali, né? Dividido pela área do primeiro. O problema disse, está aqui escrito, que ele foi substituído, o resistor original, por um outro de mesmas características, só diferenciando no seu comprimento.
Isso significa que a resistividade é igual, que a área de secção transversal é igual, e aí o comprimento do segundo vai ser 1/4 do comprimento do primeiro. Resistência ser 1/4 do primeiro significa justamente que o comprimento do segundo, ele é 25% do comprimento do primeiro. Se o comprimento final é 25% do comprimento inicial, houve uma redução de 75%, conforme aparece aqui na letra A dessa questão.